Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui na divulgação da doutrina espírita e essa semana estamos com o estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos sequência, ao entendimento, às reflexões que irão ser trazidas hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai de amor que nos sustenta e nos dá a cada amanhecer a oportunidade do recomeço. Convidamos também Jesus a fazer parte do nosso ambiente, do nosso íntimo, nos inspirando sempre no bom proceder, que nós possamos sempre caminhar seguindo a tua luz, pois ele é o nosso farol que nos faz sair das sombras que ainda trazemos, que nós possamos sempre perseverar no autodescobrimento para reformularmos as questões que ainda trazemos e assim nos dissiparmos dos vícios morais, materiais, que nos empurra e às vezes nos arrasta para os equívocos. Que nós possamos aprender com esse irmão maior a perdoar, a nos renovarmos e a nos transformarmos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dar início ao estudo da semana. Nós estamos no Livro dos Espíritos, estudando a lei de justiça, amor e caridade. E esse estudo ele faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a questão das leis morais. E dentro desse contexto, ele inicia no primeiro item, que vai explicando para nós a lei divina ou a lei natural, a que rege todo o nosso universo. E ele abre para a gente, Kardec abre para a nossa melhor compreensão, ele vai dividir essa lei divina ou natural em 10 partes, como vimos lá na questão número 647, ele vai fazendo essa divisão de uma forma mais fácil para que possamos entender. Então, ele vai falar sobre a lei de adoração, vai falar sobre o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade. E por final, por último, ele vai falar dessa que é a mais importante, a lei de justiça, de amor e caridade. Ela é a mais importante, porque ela auxilia o homem a avançar mais rapidamente na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então, se a gente pegar todas as outras, resumidamente, ela vai estar contida nessa última parte, nessa última divisão que Kardec fez, que é essa lei de justiça, de amor e de caridade. Então, para que a gente possa compreender melhor, nós vamos vendo os questionamentos de Kardec e qual é a instrução que os benfeitores nos trazem. Então, nós vamos falar sobre a questão número 873, onde Kardec pergunta: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? É que ele está perguntando, se é inato ou adquirido, se nós trazemos dentro de nós já esse sentimento de justiça, a gente adquire, no contato com o meio. E olha o que eles respondem. É de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, este sentimento, mas não o dá. Deus põe no coração do homem.
Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que ocorre em pessoas de muito saber. Então, aqui ele vai dando para nós, né, essa resposta, falando que esse sentimento de justiça é inato à natureza humana, que nós trazemos dentro de nós, né? É um dom que Deus deu, né, e está presente em todos nós. Embora, né, ele fala aqui, né, ele complementa, embora desenvolvido com progresso moral. Então, essa questão do livro dos Espíritos, né, ela destaca muitas vezes que pessoas simples, né, e que não têm muita cultura, muitas vezes têm noção mais exata da justiça, né, do que pessoas com mais conhecimento, pois, né, isso está atrelado ao sentimento genuíno da justiça que está na consciência e não é uma mera aquisição cultural ou intelectual. Então, essa natureza da justiça, né, ela é um sentimento natural que nos revolta, né, que nós muitas vezes nos sentimos revoltados, né, diante de uma injustiça, mesmo que não tenhamos grande conhecimento intelectual, dentro de nós a gente se incomoda quando a gente vê um ato de injustiça, independente da nossa condição intelectual, né? Então, ele vai falar que o progresso moral também, né, desenvolve o sentimento de justiça, mas não cria ele do zero, né? Ele não começa a partir desse progresso moral. Nós trazemos já inscritos na nossa consciência, né, essa fagulha divina, né? Então, Deus colocou dentro de todos nós, né, desde que fomos criados. Então, é comum que nós encontremos, né, esse sentimento de justiça em pessoas simples, né, pois elas não se baseiam apenas nas leis que foram criadas pelos homens, mas um sentimento mais profundo que emana dentro delas, né? Então, essa questão, né, ela fala muito dessas diferenças entre a justiça da lei humana, né, que pode ser imperfeita, imutável, e a justiça como lei natural, que é essa que emana dentro de nós, né, que é esse sentimento que é eterno e é divino, e ele é inato em cada um de nós. Então, na próxima questão, nas 874, né, uma questão vai complementando, né, as respostas e vai confirmando, né, esse entendimento. E na próxima questão, Kardec pergunta: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneira tão diferente, que um considere justo o que o outro, para que o outro, né, parece injusto? Olha o que os benfeitores respondem. É que, em geral, se mistura as paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sobre um falso ponto de vista. Então, ele está falando aqui das paixões, né, que se misturam ao julgamento. Então, cada um às vezes avalia as questões e enxerga, né, a justiça de um ponto de vista diferente, porque olham pelos seus interesses pessoais e muitos querem levar vantagem. Então, eles olham com contaminada por essas paixões mundanas, né? Então, o que eles estão aqui nos trazendo, né, essa explicação?
Então, ele fala que a justiça é uma lei natural, mas os homens que a interpretam, né, de maneira diferente devido à influência das suas paixões. E essas paixões, né, que nós temos ainda enraizado dentro de nós, o ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo, né, a vaidade, eles distorcem os julgamentos e fazem com que as pessoas vejam a justiça através de um ponto de vista falso. Então, a verdadeira justiça, segundo a obra, é o respeito aos direitos de cada um, baseado na lei natural e humana e complementado pela caridade e o amor ao próximo. Então é um conjunto, né? É um conjunto que conduz ao homem até um crivo, né? Um crivo para esse senso de justiça. E aí o nosso modelo maior é Jesus, que ele nos trouxe, né? Um modelo, ele nos direcionou por um caminho mais assertivo, né? Nos falando sobre amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, tudo que é justo para nós também temos que aplicar ao nosso próximo. Então, é uma reciprocidade, é um entendimento, né, de amar a si e amar ao próximo. Então, o que é bom para mim é bom para o próximo. O que me prejudica também pode prejudicar o próximo, né? Só que aí tem essas influências das paixões, né, que vão alterando o sentimento natural de justiça, né, levando a interpretações parciais e egoístas. Então, o julgamento, muitas vezes, ele pode se tornar confuso. O que é justo para um pode parecer injusto para o outro, pois cada um vê a situação, né, com seu prisma distorcido, né, dentro dos seus interesses pessoais e muitas vezes querendo levar vantagem. Então, o conceito de justiça, né, na obra, ele, ele é definido como respeito aos direitos de cada indivíduo, né, que são estabelecidos tanto pela lei humana quanto pela lei natural. A lei natural ela é imutável, né, como já dissemos na resposta anterior, enquanto que a lei humana ela é progressiva e muda conforme a sociedade vai evoluindo. Na próxima questão, Kardec vai perguntar, aí vem, né, a pergunta que é o que se pode definir como justiça, né, que é a questão número 875. O que nós podemos, né, entender como justiça? Então eles respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E na 875A, o que determina esses direitos? Né? Ele continua perguntando. São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Como os homens fizeram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto que a vida privada há uma infinidade de atos que são de competências exclusivos do Tribunal da Consciência. Então aqui ele vai falando, né, sobre esse conceito de justiça, né? Então ele vai falando que o conceito de justiça é o respeito, né, que cada um tem pelos direitos aos demais. Os direitos são determinados pelas leis humanas e pela lei natural, embora, né, a lei humana ela seja mutável
e muitas vezes imperfeita em relação à justiça natural. Ainda eles nos explicam, né, e complementa que o limite da justiça reside em reconhecer ao outro o mesmo direito que se tem em idênticas circunstâncias. É aquilo que falamos, né, o que Jesus nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então aqui está falando, né, tudo aquilo que de bom nós achamos que merecemos, o que é justo para nós também é justo para o outro e vice-versa, né? Essa reciprocidade. Então a justiça consiste, né, no respeito de cada um, né, o que cada um tem em dever pelos direitos do outro. O que determina esses direitos é a lei humana e a lei natural. Essa lei humana, né, ela estabelece os direitos que mudam com a evolução da nossa sociedade, né? Então ele comenta aqui que as leis que pareciam justas no passado, ele cita aqui a Idade Média, né? Se a gente olhar o que era feito e o que era considerado justo naquele momento, na atualidade a gente olha como barbárie. Então é mutável nessa compreensão que é determinado por cada povo e cada época, né, na circunstância que ali eles tinham. A lei natural, ela é a base da justiça, é que rege tudo, né? A lei de Deus é a lei natural, que se expressa no princípio de querer para o outro o que se quer para si mesmo. E o tribunal da consciência, né? Esse tribunal da consciência, ele não é o tribunal que nós conhecemos, né? Enquanto a justiça humana, que é a lei humana, né? Então, esse tribunal da consciência, ele não abrange, né, todas as relações sociais. Em muitos casos, né, nós vamos, né, ter que nos recompor com a lei de Deus, porque nós temos esse nosso tribunal da consciência. É ele que vai balizar, né, qual foi a nossa conduta, qual foi as nossas resoluções em determinadas circunstâncias. Então não é Deus que nos cobra e muitas vezes não é o tribunal aqui do mundo material, que tem uma visão diferenciada, né, desse conjunto dessas leis. Então, esse tribunal íntimo que nós trazemos dentro de nós, que é o tribunal das nossas consciências, é que vai nos direcionar para a nossa trajetória futura, né, que nos cobra o nosso posicionamento, se fomos assertivos na condução da nossa existência, né? Então, o limite desse direito é o próprio direito, né? É o limite do próprio direito, é o mesmo direito que se reconhece ao semelhante em idênticas situações, idênticas circunstâncias. Então, aqui, se nós usarmos, né, o exemplo de Jesus e caminharmos pela caridade e olharmos o nosso próximo, né, com esse olhar amoroso que Jesus nos ensinou, nós iremos trafegar, né, muito equilibradamente por essa lei de justiça, de amor e de caridade e alcançaremos a nossa plenitude, né, na nossa educação espiritual. Uma excelente semana a todos, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.